gente vamos falar aqui agora da situação do vereador Mário Socal, o presidente da segunda turma do STF, o Edson Fachin. Ele votou junto com o relator Gilmar Mendes aí no caso que afasta liminarmente o vereador Mário Socal da Câmara aqui como presidente, tá? Então, para ficar bem claro, está sendo afastado da presidência. Teve uma eleição que foi eleito presidente da Câmara. O julgamento em plenário virtual termina hoje. Faltam votar ainda os ministros Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça. O vereador Mário Socal foi afastado da presidência em 21 de janeiro por ter conquistado pela quinta vez seguida a presidência da Câmara. Uma decisão de 2021 proibiria essa sequência, mas determinou uma data. Se houver aí maioria na votação que mantém isso, pode haver uma questão de recorrer ao pleno lá do Supremo. Por quê? Porque o ministro Flávio Dino considerou aí uma nova legislatura algo diferente do que está sendo decidido de afastamento. Liberou. Então, no pleno pode ter voto divergente. Então, estão votando na segunda turma, mas ainda pode haver uma espécie aí de jogar pro pleno. Ângelo Rigon, começo com você naquele tuitão. Eu acredito, você vê, a gente está a um passo de ter um voto, né, de ter a maioria. E é aquele negócio que o Daniel costuma falar sempre, o professor Jorge, a questão da insegurança jurídica, né? Como é que pode você ter, no mesmo tribunal, decisões diferentes para a mesma coisa? É o caso do Flávio Dino em relação a esse evento parecido com o do Mário numa cidade baiana. Lá ele considerou que a data era diferente, então ele podia sim, era uma nova legislatura, não era sequência. E esse entendimento, não foi, o Gilmar só repetiu no relatório dele o que ele já havia colocado na inicial, na recusa da liminar e agora. Não mudou nada, só aquilo. Né? E o Fachin, o voto dele não foi disponibilizado. Só falou, vou com o relator. Sabe, eu acho que eles deviam dar a justificativa. Por que um votou, o Flávio Dino votou daquele jeito, no caso semelhante? É uma pena. Acho que, numa eventualidade de formar a maioria para o afastamento do Mário, ele vai ter, assim espero, sucesso no recurso. Porque o pleno pelo menos vai decidir sobre algo que o próprio Supremo hoje está dividido. Não tem uma decisão final a respeito, né? Fora isso, os dois votos dão alegria para algumas pessoas, né? E criam uma expectativa danada, porque isso é até o dia 3. É hoje. É hoje. Hoje acaba o prazo. O que vai acontecer, né? É uma expectativa danada. Professor Jorge. Você quer falar? Ângelo, só tem que ter uma atenção. Casos similares não são casos iguais. Creio que essas filigranas, elas são importantes de destacar. No caso aqui, quando estou lendo a decisão do ministro Gilmar, que afasta ao vereador Mário Socal da presidência, ele diz muito clara, né? As decisões anteriores afrontaram o entendimento do Supremo. Veja só, ele faz uma análise das decisões em primeira e segunda instância. Ele diz, olha, estas afrontaram o entendimento do Supremo. Então, por isso que eu decido aqui, liminarmente, claro, o mérito está sendo decidido agora, afastar o vereador. Então, a análise que foi feita pelo Gilmar me parece coerente. O mérito está agora. Flávio Dino é que está irregular, então. Mas é interessante que o mérito já leva 2-0. Portanto, o entendimento do Gilmar é o correto. Então o Flávio Dino é o incorreto, é isso que você quer dizer? Não, mas o Dino tomou uma decisão frente a um outro caso. Não é o mesmo caso. Não é o mesmo, senão não é Mário Socal. Não, o nome é diferente. O Estado é diferente, mas a situação, Jorge, é a composição da mesa diretora de 2021. Não, é que um deu o olho azul. Então vamos esperar o terceiro voto? Não. Que sai hoje. Sim. Aí vamos ver.
esse entendimento. Claro, e você já apontou, e claramente, diz, olha, ainda cabe recurso ao plenário, o que mostra uma certa compreensão que já perdeu nessa decisão e agora o recurso vai para o plenário. Então, não há certeza que volte. Não há certeza. Não há certeza. Sina e Teles continuam um bom trabalho. Regiane. Eu não vou corrigir, mas vou complementar aqui e pontuar. Não afastar como vereador, como presidente. Como presidente, que o senhor correto. colocou ali, Obrigado, ficou Regiane. meio... Quem está ouvindo acha que ele pode deixar de ser a vereador. presidência Não é dele. esta a questão, né? Ponto. Só isso, Regiane? Só, vamos Fernando seguir aí. Tupan, você tem algo? Eu concordo com o Rigon, assim, o STF está bagunçando um pouco o coreto e tomando decisões de coisas parecidas de formas diferentes conforme o cliente. Então, o Mário Socal deveria voltar à presidência e ponto final, vamos colocar aí os pingos nos is. Teve uma decisão, é a mesma turma, então nada disso poderia estar acontecendo e a decisão devia ser favorável ao Mário Socal a voltar à presidência. Paulo Caetano. Professor, calma, professor. Calma. Você tem algo? Tá Não, tranquilo? não, então, meus colegas aqui foram muito didáticos e esclarecedores. Então, eu só lembrando Não, que... eu corrijo, não é a função da vereadora, Eu só quero lembrar de presidência da eu sei Câmara que Municipal. já tem muita gente sassaricando, já né, até torcendo para que caia Porque o presidente, para que há o ocorra chamamento- uma nova eleição. Há o né? chamamento para uma nova eleição lá na Isso, Câmara, exatamente. né? Então, assim, já Essa eu não vou citar nome, mas a gente pré-candidato Ah, já tem pré-candidatura. Sim, Tá Tem entendendo como é o jogo? mas assim, naquele- Conspirações atrás das paredes. Naquele silêncio, É, né? a Também, coisa- porque se A o coisa não é fácil, mas se o não. carro passar e alguém se sassaricar e erguer muita Ó, cabeça... tem gente que não assistiu o Oscar ontem para hoje ir até a madrugada vendo a decisão. Tem Olha. gente que dá... A coisa, gente, você que nos acompanha, o jogo é pesado. Já os bastidores da Câmara de Vereadores fervem. Vamos lá,